vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal com todos os pecados seus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Como foi nos dias de Noé, com o dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Gomorra, o fogo tudo devorou. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Ó, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador.
Daniel 3 vezes ao dia buscava ao Senhor. De joelhos ele orava e glorificava a Deus. Certo dia o encontraram orando, prostrado ao seu Deus. Seus inimigos contaram ao rei e pediram para que cumprisse a lei. Daniel na cova dos leões, anjo apareceu. Daniel na cova dos leões, o seu Deus o protegeu. Daniel foi salvo por seu Deus e o rei compreendeu. Seus inimigos foram punidos e o rei logo decretou que o Deus de Daniel é Deus vivo e Salvador. Daniel. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Na cova dos leões, o seu Deus o protegeu.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e para toda a sua família. E nós chegamos ao final de mais um ano e o simples fato de fazer esta constatação já é em si uma bênção. Estamos vivos e esta é a única fase da nossa existência onde há a possibilidade de termos um encontro com Deus e entrarmos em seu projeto maravilhoso de salvação. Ao longo de todo esse ano, aqui no programa, nós compartilhamos com você mensagens e reflexões para que você conheça este projeto e tenha a possibilidade de um encontro com aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por você. Hoje, é o último dia deste ano difícil, com tantos problemas vividos por toda a humanidade, mas ainda é tempo para você refletir sobre o que sua alma realmente precisa, abrir o seu coração e começar um novo ano com uma nova vida e com o amor incomparável de Deus agindo em seu ser. E no programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, juntamente com os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza, vamos conversar sobre como descobrir os mistérios da vontade de Deus. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai apresentar um especial de fim de ano, com diversas participações de alunos em todo o Brasil. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Rúbia Barreto, dentro do tema Jesus, o Mistério Revelado, vai falar sobre a experiência dos discípulos quando Jesus acalma a tempestade. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E agora a gente começa a última edição do quadro Lições do Manaim desse ano de 2021. Chegamos até aqui, vencemos, o Senhor tem nos abençoado e mais uma vez, para minha alegria, eu recebo aqui, nos nossos estúdios, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, paz do Senhor, Sérgio, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Que bênção, como você disse, estamos aqui sustentados de pé, pela mão forte do Senhor, firmados nessa doutrina gloriosa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória Amém. a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então a gente começa sempre o quadro Lições do Manaim trazendo aqui as participações, mensagens que são enviadas para nós. Aliás, você está vendo aí um QR Code que está aparecendo na tela e desde já eu quero que você saiba que através desse QR Code, se você apontar a câmera do seu celular para ele, o seu aparelho será redirecionado para o WhatsApp e você pode mandar também uma mensagem para nós.
E essa mensagem falando sobre a importância do programa, o que você percebe desse programa, do quadro Lições do Manaim para a sua vida, a vida da sua família. E eu vou compartilhar agora com você o que foi enviado para nós pelo nosso irmão Ivonilson Ribeiro, ele é lá da Bahia, de Feira de Santana, cidade de Feira de Santana, ali perto de Salvador. E ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma bênção para mim e para a minha família, pois temos nos alimentado do aprendizado da palavra de Deus e descoberto os mistérios dessa palavra através da revelação do Espírito Santo. Obrigado, Ivonilson Ribeiro, de Feira de Santana, no estado da Bahia, pela mensagem que foi enviada. E eu quero reiterar aqui, o QR Code está aí na tela e você também pode participar deste programa, enviando o seu comentário, falando um pouquinho sobre o que é o programa para você, a importância desse programa na sua vida. E antes da gente entrar no assunto e aproveitando o momento que nós estamos vivendo, né, fim de ano, para nós também, eu queria ouvir de maneira objetiva o testemunho de vocês, fazer esse programa, ou seja, buscar os assuntos, trazer aqui, tem sido uma bênção. Porque, na verdade, a nossa maior bênção daquele que tem uma experiência de salvação em Jesus é estar na comunhão, na presença de Deus, se debruçar sobre a sua palavra, ir para as revelações que o Espírito Santo tem dado. E, na verdade, este programa, quando a gente faz, nada mais é do que a gente se aprofundar um pouquinho naquilo que tem sido revelado pelo Espírito Santo. Para nós, um momento assim de comunhão, né, de edificação. E quando nós recebemos esse feedback, esse retorno das pessoas, né, que enviam seus comentários, sua participação, a gente glorifica muito ao Senhor, né, de saber que esse programa tem sido um instrumento nas mãos de Deus para edificação, né, para que muitos possam entender ainda melhor a palavra do Senhor, né? Então a gente glorifica muito o Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Glória a Glória a Jesus. Deus. Muito bem, a gente tem falado sobre os mistérios, ou o mistério da salvação, o mistério da palavra, o mistério do projeto de Deus, aquilo que é necessário, nós já abordamos isso aqui, aquilo é necessário para que se viva o verdadeiro evangelho, né? É preciso viver o mistério, é preciso alcançar essa revelação. Mas a primeira coisa nessa ação, nessa busca por descobrir os mistérios da vontade do Senhor, é a gente entender a realidade do mundo hoje, né? Como é que o mundo está, que cenário, em que cenário nós estamos inseridos, e neste cenário, embora vivendo esse cenário, em que cenário a gente descobre também os mistérios da salvação, os mistérios da vontade de Deus. Vocês podiam falar um pouquinho sobre isso? As pessoas, os países, os povos, sociedades, A sociedade, né? tudo é muito cíclico. Ou seja, hoje você tem um país mais adiantado, depois outro evolui, daqui a pouco tem uma piora. As pessoas, o mundo, falando dos povos em si, vive de pioras e melhoras, e essa busca incessante o tempo todo, na economia, na saúde. Às vezes vem eventos como um terremoto, uma destruição, uma pandemia como ainda vivemos, tão difícil, tão dura. Essa é a situação do mundo desse ponto de vista humano, não é? Racional, científico. Agora, no lado espiritual é diferente, né, Daniel? No sentido espiritual e profético, na verdade, há uma posição já definida pelo mundo. Inclusive, a palavra do Senhor, né, fala sobre isso. Há um texto, né, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz, né, Vamos pedir para colocar. Pronto, Isso. Pode ler, Daniel. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está posto no maligno. Então, essa é a situação do mundo hoje. Como sair disto? Como sobreviver espiritualmente em meio a este mundo
Essa pergunta é importante para Verdade. quem tem interesse na eternidade. Até porque antes de você responder, é importante nós aqui chamarmos a atenção, porque essa situação, Josias, espiritual do mundo, não vai melhorar. É. A gente pode ter melhoras em outros aspectos da vida, como mencionamos antes, mas porque isso é profético. Nos últimos dias, a iniquidade, ou seja, o pecado, seria multiplicado, que é o que nós estamos vendo. O amor esfriaria. Então, tudo isso está dentro de um cenário profético. O homem seria cada dia mais amante de si mesmo. Os seus próprios interesses. Agora, como é que nós vamos sobreviver nisso, Daniel? Somente tendo uma experiência com o mistério de Deus e vivendo a palavra revelada, já que o crente não pertence a este mundo. Podemos até projetar Um outro texto, isso um outro mesmo. texto da palavra Fala de sobre Deus isso. que fala sobre isso. João 15,19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Essa expressão da palavra de Deus, ela é muito interessante. E somando o que vocês dois falaram, quer dizer, do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista tecnológico, enfim, de tudo aquilo que envolve a vida humana, Pesquisas, a gente vê avanços e retrocessos todo dia, né? A gente vê que há coisas que tornam a vida melhor e há coisas que tornam a vida pior. Haja vista essa situação que você mesmo colocou, o ano que foi, a pandemia, enfim. Isso é uma realidade do mundo, né? Ele, aos olhos humanos e sob diversas óticas, ele melhora e piora. Agora, do ponto de vista espiritual, que é bíblico, então o mundo ele entra numa decadência contínua, né? E a igreja ela tem essa percepção do seu papel, como o texto disse, né, Daniel? Eu gostaria só de fazer um parêntese, Josias e Sérgio, para explicar para aqueles que nos assistem, que às vezes não têm um conhecimento maior da palavra de Deus, o que é a expressão mundo. Ótimo. No aspecto espiritual e profético. A expressão mundo, no aspecto bíblico, espiritual e profético, é um consórcio. É uma união da carne com o adversário. O mundo está posto no maligno, no adversário. Então, quando fala aqui, não sois, porque não sois do mundo, isto é, aqueles que são fiéis, são crentes em Jesus, não pertencem ao adversário e nem são dominados pelas obras da carne, pelas paixões da carne. Amém. Então, dentro desse contexto, sob o ponto de vista do projeto de salvação, há uma necessidade do homem conhecer aquilo que está oculto, descobrir o mistério, viver uma experiência com Deus, não é isso? Claro, por quê? Porque o mistério, você acabou de mencionar, é aquilo que está oculto e precisa ser revelado pelo Espírito Santo. E essa revelação só se alcança a partir de uma ação que vem de cima, eterna, do próprio Espírito Santo. Porque esse mistério, quando a gente fala de mistério, daquilo que está oculto, você tem aquilo que, vamos lá, a ciência descobre. Isso é científico, isso é humano. É um mistério sem a ação do Espírito Santo, é isso aí. É uma ciência, não é? É a razão do homem, o conhecimento humano. E o Evangelho, o próprio Evangelho, sem este mistério, sem a ação do Espírito Santo, ele pode ter até outros títulos, como cristianismo, religião, mas não é o Evangelho de Jesus. Exatamente. Eu vou pedir aqui dois textos, aliás, uma sequência de textos, né, para que vocês comentem. Efésios capítulo 3, versos 3 e 4, depois nós vamos ler na sequência o verso 9 desse mesmo capítulo. Efésios 3, 3 e 4 diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Agora Efésios 3, 9.
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Dentro desse contexto, eu queria que vocês comentassem esses textos. Eu vou só pontuar aqui, o Daniel vai concluir, é que nós não temos como excluir do Evangelho, de uma experiência genuína que o homem precisa ter com Deus pela fé em Jesus, nós não temos como excluir esse mistério. Ou seja, o alcance daquilo que está oculto. O Evangelho é uma expressão de uma verdade única. Não existem duas verdades com relação ao Evangelho, com relação ao projeto da salvação. Só existe uma única verdade, que é Jesus. Jesus não é um caminho. Um dos caminhos. Mas o artigo é definido. Eu sou o caminho. Amém. Glória a Jesus. Bom, vamos então ver alguns exemplos na palavra de Deus, porque essa expressão mistério que a gente tem utilizado nas últimas edições do programa, e isso é muito interessante, porque de fato... E que é uma sequência da Escola Bíblica Dominical. Que é uma sequência da Escola Bíblica Dominical, muito bem colocado, Daniel. Mas de fato, o interessante é que aquele que não conhece, para ele, de fato, é um mistério, né? A grande maravilha da revelação do Senhor Jesus, da palavra, é trazer ao homem o conhecimento, é elucidar, é abrir os olhos ao homem para conhecer aquilo que estava oculto. Há algo em oculto e que, ao se descobrir esse algo, ao se descobrir, se alcançar esse mistério, o homem passa a viver a experiência de salvação. Ele tem como certeza de salvação, como evidência da salvação. Então vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos, né, da revelação do mistério, e que o Senhor Jesus ele várias vezes revelou aos seus discípulos esse mistério como um exemplo para nós. Muito bem, nós vamos ler um texto em Marcos 4,41, é quando Jesus acalma o vento e o mar. Diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual o contexto e qual a aplicação profética desse texto para nós? Então, olha só a pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já estavam caminhando com Jesus, convivendo com Jesus diariamente há algum tempo. Tinham presenciado muitos sinais. E ainda não sabiam quem era Jesus, né? Então, Jesus estava ali ao lado deles, mas os discípulos ainda não tinham a plena compreensão de quem era Jesus, não é? Então, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Para os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo, talvez não saibam, né? Jesus ele convida os discípulos para atravessarem o mar da Galileia. E houve uma tempestade, Jesus então aparece, né? Estavam todos num barco. E ali há uma ordem do Senhor Jesus para que tudo aquilo se acalmasse. E a natureza ouviu aquela ordem, né, de Jesus e tudo se acalmou. Vento, né? Acalma-te, mar, aquieta-te. É o Senhor da obra criadora, né? Estabelecendo, né? Usando a sua prerrogativa de rei dos reis, né? De senhor dos senhores. Até porque Jesus já tinha exposto que ele, mesmo como homem, ele estava ali como Cristo, o Filho de Deus, o enviado, o Salvador, o Messias. Então, se ele era como é, o Filho de Deus, e veio aqui trazer a salvação, tudo ele podia, tudo ele pode. Só que eles, apesar dessa convivência, ainda não conheciam Jesus por inteiro. Havia algo a ser revelado. Sempre quando eu prego esse texto, Sérgio, eu costumo dizer o seguinte, que Jesus acalmou duas tempestades. A visível, que era o vento e o mar, e a outra que estava dentro do coração deles. A tempestade da aflição, a tempestade do medo, né? A tempestade da angústia, né? Amém. Então, esse mistério, esse Jesus revelado,
ele acalma a tempestade dentro do coração do homem também. Que Glória a maravilha. Jesus. Vamos lá, vamos ver uma segunda situação bíblica, que é a situação vivida na ceia, a véspera da morte do Senhor Jesus, que está em Mateus 26, versos 26 a 28. A gente vai extrair aqui alguns trechos dessa passagem bíblica que diz assim: Jesus tomou o pão e disse: isso é o meu corpo, tomando o cálice, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Mas um mistério foi revelado aqui. É porque, como era, você acabou de mencionar, o período da Páscoa, era uma festa que havia anualmente em Jerusalém e que os judeus celebravam lá séculos atrás a saída, a libertação de uma vida de escravidão no Egito rumo a Canaã, a terra prometida. A passagem, né? Essa passagem, essa Passagem saída. do Egito para a terra prometida, né? E nessa festa, alguns dos elementos eram quais? As famílias se reuniam, tinha um cordeiro assado no fogo, era comido, ervas amargosas e o pão. Jesus diz assim, vamos preparar a Páscoa. E eles vão e preparam. Na hora da Páscoa, de servir, eu não tenho a menor dúvida que eles imaginavam que ia ser aquela... Porque eles eram judeus, Eles né? eram judeus, ia ser a eles foram celebração como sempre. Mas Jesus aqui revela algo que eles não conheciam. Ele tira as ervas amargosas e se substitui pelo vinho. Porque a erva amargosa era o sofrimento que ele ia passar e absorver no Getsêmani, na cruz do Calvário. E no lugar do sofrimento, da amargura, ele nos deu o vinho, que é a alegria da salvação. Exatamente. Isso é profético. Isso é um mistério. Então ele começa, né, Sérgio? Jesus começa a revelar o mistério de dois elementos fundamentais, que é o corpo e o sangue. Importantíssimo. Que estão aqui no texto. Exatamente. Corpo e sangue. Um paralelo profético notável de que o Espírito Santo somente revela o mistério que é Jesus, quem está na comunhão do corpo. E só fazendo aqui uma rápida recapitulação, então os três elementos, as ervas amargosas, não precisava mais. Jesus levou sobre si na cruz, você mencionou, as nossas dores, o pecado, a morte. O profeta Isaías já profetizou sobre isso. Exatamente. O pão ele manteve porque ele disse, em certa ocasião, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Então o pão era o tipo do seu corpo, que é a sua igreja que ia fiel. ser partido, né? O cordeiro também não precisava mais. Porque ele era o cordeiro de Deus. Eis o cordeiro de Deus. Aquele cordeirinho que Israel imolava, né? Na Páscoa, era para o pecado de cada família, né? De cada homem. Mas agora Jesus era o cordeiro de Deus para perdoar. Tira o pecado do mundo. Exatamente. Todo que confessa, então, tá Eis aqui. o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é um mistério. É um mistério importante, Josias, que esse mistério, exatamente dessa passagem, é vivenciado pela igreja que tem o Espírito Santo o tempo todo. Exatamente. Todos os dias. É interessante que a ceia na igreja, né, é um evento relativamente comum, no sentido de que acontece diversas vezes. Então, comer um pedacinho de pão e beber um cálice, né, passa a ser uma experiência recorrente na vida do crente. Mas quando ele tem uma experiência com o mistério, ele vai além desta ação física, né, de beber aquele elemento, de comer aquele elemento. Um ritual, né? De um ritual, isso. E passa a ser esse momento um momento de profunda comunhão, um momento de uma experiência com o Senhor, um momento ímpar a cada vez que o servo participa da ceia por conta desse mistério, né, por conta dessa experiência. Vamos lá, vamos ver mais um aqui. João 20:16, uma outra experiência que também traduz a revelação do mistério. E disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, ou Raboni, que quer dizer mestre. Este cenário aqui é o cenário da ressurreição do Senhor Jesus. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, a pedra revolvida,
E agora ali, uma dessas mulheres, Maria, tem essa experiência com Jesus, ela aparece para ele e fala com ele, e essa é a expressão de Jesus e a expressão dela. Como é que a gente vê o mistério aí? É porque a Maria estava, àquela altura, já tinha visto que o corpo morto de Jesus não estava mais no sepulcro. Ela estava chorando a morte dele. Estava chorando. Não, a morte, e também ela disse, levaram o meu Senhor. É. O corpo que foi sepultado, cadê ele? E de repente, o Senhor Jesus começa a conversar com ela, mas ela não o identifica. Então aí nós vemos, É fazendo uma pausa interessante, né? aqui. Porque ela conviveu praticamente 3 anos, né? Com Jesus. Exato. E ele agora começa a conversar com ela e ela não sabe que é Jesus. A voz, a fala, ele estava ali. E ela não conhece, mas há um momento que... Citou o nome, né? Exatamente, que vem a revelação, que ela alcança algo que estava oculto, que era a sua ressurreição. Jesus não está mais no sepulcro, a cruz não o deteve, ele está vivo, ele ressuscitou. Interessante, sabe, que nessa passagem, os anjos que ela viu, né? Que ela teve uma visão dos anjos. Os anjos perguntam, por que choras? Aí ela, né, vocês levaram o meu Senhor, onde o puseram? Aí ela se vira e vê Jesus, ela confundiu com o hortelão, com o jardineiro. Agora a pergunta de Jesus foi diferente dos anjos. Os anjos perguntaram, por que choras? Mas Jesus perguntou, por que choras? A quem buscas? Que coisa, hein? Então o Senhor Jesus, ela estava chorando porque estava buscando o Senhor Jesus e ela não estava encontrando. Então Jesus sabe o motivo do choro do meu coração e do seu coração. Amém. E quando ele chama o nome, Daniel, que ela entende, ela alcança o mistério que era ele. Exatamente. Porque o Senhor se revelou, né? Ali o Senhor se revelou. Quando ele falou Maria, ali ele estava através da citação no nome, ele estava se revelando. Eu estou vivo, né? Eu ressuscitei. Aí é onde ela responde, né? Rabone, né? Mestre. Não é isso? Quer dizer, então não tem experiência de salvação sem que o Senhor Jesus se revele ao homem. Não existe isso. A salvação bíblica genuína Jesus precisa se revelar ao homem. É interessante que depois da ressurreição, Jesus só se revelou à igreja. Ele só apareceu para aqueles que eram crentes nele. Amém. Há muitas lições nesse Há muita texto e coisa. nessa experiência de Maria, né? Por que buscais aquele que vive entre os mortos? Por que choras? É porque buscais entre os mortos Aquele que vive, né? Quer dizer, por que choras? O homem que, quando não ouve a voz de Jesus, a alma dele fica inconsolável. Né? A própria expressão Maria, quer dizer, é uma experiência pessoal, é uma experiência que cada um Eu te de conheço, nós, né? Eu sei quem você é. Quando Eu Jesus sei o chamou, motivo do seu choro. isso, quando Jesus chamou Maria pelo nome, não tinha dúvida, é com você mesmo que ele estava. Às vezes Jesus está, né, querendo falar e a pessoa não ouve. Talvez você esteja buscando Jesus entre os mortos, ou seja, enquanto você está vivendo algo histórico, Jesus está vivo, está aqui, quer falar com você hoje, quer agir no seu coração, está te chamando pelo nome como chamou a Maria. O mistério vai ser revelado. Porque é a mensagem que o Senhor revelou para o dia 25, né? Que já pregamos, né? Há 2 maneiras de se conhecer Jesus. Você pode conhecer o Jesus histórico, mas o que precisa ser conhecido é o mistério, que é o Jesus profético, é o Jesus ressuscitado. Amém. Glória a Deus. Vamos pedir mais um texto aqui, dentro desse contexto que nós estamos abordando, né, de experiências bíblicas da descoberta do mistério, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Está em Lucas capítulo 24, versos 30 e 31, e diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Como é que foi essa revelação do mistério? E durante algumas horas, aqueles 2 discípulos viajaram ao lado de Jesus. Observem, eles eram discípulos. Eles conviveram com Jesus.
Mas durante algumas horas eles viajaram ao lado de Jesus, conversaram com ele, mas não conheceram. Como? Eles chegaram ao ponto de indagar Jesus. O senhor não sabe o que aconteceu você não dos tá fatos sabendo? lá em Jerusalém? Mas, quando chegaram em Emaús, Jesus fez que ia embora, eles convidaram, fica conosco, Que coisa. Que porque já é pedido. tarde, já declinou o dia. Jesus nunca rejeitou um convite. Amém. Então você pode fazer esse convite É hoje. o clamor do coração sincero. Quem sabe a sua vida está em momentos de escuridão, de sombras, que o dia declinou, quer dizer, o sol, a luz foi embora. Chegou a noite. Entendeu? Então você pode convidar também. Fica comigo, Senhor. Fica no meu lar, fica na minha casa. E naquele convite, diz a Bíblia que no partir do pão, o mistério foi revelado. Porque Eles Jesus conheceram que era Jesus. Jesus entrou numa casa, foram fazer alguma refeição, e quando Jesus partiu o pão, Aquele gesto do partir do pão, né, era um gesto que eles já tinham visto. Não é ele, né? É só ele que sabe partir esse pão. Ele que parte o pão para distribuir esse alimento para o homem, né? quer dizer, o mistério só é conhecido no partir do pão, no corpo, quando Jesus se revela. Então, se você pegar a experiência de Maria, foi o nome. Então, é uma experiência pessoal. Salvação é uma experiência pessoal. Amém. O homem precisa ter uma experiência pessoal, né? No partir do pão é na comunhão. Da mesa fala da comunhão. Eram dois. Eram dois, comunhão. Exatamente, né? Quer dizer, ali já foi no partir do pão, o mistério foi revelado. E interessante que quando eles conheceram, seus olhos foram abertos no partir do pão. E eles viram, esse é o Senhor, esse é Jesus. Eles comentaram entre si uma coisa. Quando nós estávamos lá na viagem, ao lado de Jesus, essas horas todas, Porventura, nós não sabíamos que era ele, mas os nossos corações estavam ardendo. ardia o coração. Quem sabe há pessoas hoje, Daniel, que estão participando do programa e que o coração está ardendo. O que está acontecendo dentro de mim? É a sede de É a Deus. palavra do Senhor, né? Penetrando, Mas agindo, precisa a vir operação do para Espírito o Santo. partir do pão É. e conhecer esse mistério. Precisa fazer o convite, fica conosco, né? Senhor, Verdade. entra no meu coração, entra na minha Amém. vida. Já declinou o dia. Já declinou o dia. O dia para muitos declinou. A noite chegou. É, Ter Jesus em casa é melhor. glória a Deus. Daniel, esse é a última edição do quadro Lições do Manaim do ano. E temos falado sobre o mistério, sobre a revelação, sobre a salvação, sobre aquilo que está disponível, que está ofertado a todos aqueles que nos assistem. Eu queria que você deixasse uma palavra para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, assistindo agora, acerca desse momento, acerca do que o Senhor tem para elas. Queridos, estamos num momento de decisão. O Senhor Jesus está às portas e em breve voltará para levar a igreja fiel. É necessário, é primordial que cada um de nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer preservar a nossa fé e a salvação. E isto está sendo feito pela ação do Espírito Santo, que é quem revela o mistério de Deus. O mais importante na escolha do homem é o valor que o homem dá a essa salvação, a essa eleição que ele recebe pela graça de Deus. Amém. Como está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Nós precisamos querer estar prontos, como se o chamado, como se o arrebatamento fosse hoje, fosse agora. Receba essa palavra, esse convite, como um alerta, como um despertamento, como um posicionamento, não que uma igreja quer que você tenha, mas que o Senhor deseja
que você tenha diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Eu vou trazer aqui rapidamente 2 comentários que foram enviados para nós acerca desse assunto que nós estamos tratando. E esses comentários, esses irmãos que participaram por utilizar agora esse QR Code que está aparecendo aí na tela, que através dele você pode responder ou participar do conteúdo para a semana que vem, para o próximo programa. Nós vamos ler o comentário de Zeli do Carmo Gomes Torres, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Zeli diz o seguinte: o Evangelho é um mistério que só pode ser revelado pelo Espírito Santo. O Evangelho oferece perdão e reconciliação através do arrependimento e nisso se revela a graça de Deus, que é um mistério. Zeli do Carmo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agora vamos para o Nordeste, uma participação de Paula Ribeiro, ela é de Recife, Pernambuco. Ela diz o seguinte: um mistério é o grande amor de Deus Pai, que deu a vida do seu único filho para a nossa salvação. O acesso a esse mistério é através da revelação do Espírito Santo. A participação de Paula Ribeiro, de Recife, Pernambuco. O QR Code está aí na tela. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, vai ser redirecionado para uma mensagem do WhatsApp e lá na mensagem vai ter o tema do próximo programa. Então você já pode fazer o seu comentário. Eu quero me despedir aqui dos companheiros, com a paz do Senhor, desejar um feliz 2022. Deus nos abençoe muito neste novo ano. Amém. Obrigado a Deus, em primeiro lugar, por ter nos sustentado, por esse chamado, pela obra do Espírito Santo, e desejo também a todos um abençoado 2022. Louvamos a Deus por este programa que, para a glória dele, tem sido um instrumento de edificação, de bênção para muitas famílias, para muitas pessoas, pela oportunidade que Deus nos deu, né, Sérgio, neste ano. Amém. Junto aqui com o nosso querido Josias, né, este programa. E desejamos a todos os nossos queridos irmãos, aqueles que nos ouvem, desejamos a todos um feliz 2022, cheios de bênçãos na presença de Deus. Agora nós vamos cantar um louvor ao Senhor e na sequência você assiste ao quadro Perfeito Louvor. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas.
A paz do Senhor Jesus aos irmãos, especialmente a todas as classes. Hoje, para o quadro Perfeito Louvor, preparamos com muito carinho uma edição especial. Estamos chegando ao final de mais um ano e podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou. E através da operação maravilhosa do Espírito Santo, estamos colhendo muitos frutos, resultados maravilhosos. Vamos agora, com muita alegria, compartilhar alguns testemunhos e experiências vividas no decorrer deste ano, iniciando com a jovem Ana Carolina. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Ana Carolina, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. E hoje eu estou aqui para contar uma experiência que eu tenho vivido desde outubro de 2019, que se iniciou no dia do meu batismo, no qual o Senhor revelou a um dos pastores presentes que anjos desciam da eternidade e traziam presentes para cada um de nós. E o presente que eu recebi era uma flauta de ouro. No início eu achava que era para eu voltar a tocar a flauta doce que eu tocava quando era criança. E depois eu comecei a achar que era para eu aprender a tocar uma flauta transversal, mas com a pandemia esse projeto acabou não se concretizando. Vieram os cultos online, o programa Anunciando o Evangelho Eterno e o quadro Perfeito Louvor com a tia Janaína. E eu comecei a ver os frutos dentro do meu próprio lar com a minha irmã aprendendo a tocar flauta. E nisso o Senhor me fez lembrar da flauta de ouro que eu recebi no dia do meu batismo. E então eu comprei algumas flautas e deixei guardada algum tempo antes dos cultos voltarem. E já tem cerca de 2 ou 3 meses mais ou menos que eu comecei com esse projeto na minha igreja. E já tenho colhido frutos, não só na minha igreja, como também outras igrejas também estão vindo crianças para poder estar aprendendo. Glória a Jesus por isso. A paz do Senhor. Que bênção maravilhosa! Temos visto que o Senhor tem tido pressa em instruir, usar, aperfeiçoar o conhecimento e instrumentalidade dos nossos jovens. Glória a Deus! Mas não são só a eles, a todos nós, como também as nossas crianças, intermediários e adolescentes. E ele despertou esse desejo de servir a intermediária Maria Eduarda, que vai nos contar a sua experiência. Vamos ouvir? A paz, Senhor, irmãos. Meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Isabela. Nós somos da Igreja de Terra Firme, em Rio das Ostras. E nós somos intermediárias. Com a pandemia, a gente não pôde ter as aulas de instrumentos na igreja, então a gente aperfeiçoou com as aulas da tia Janaína. E eu ensinei algumas coisas a Isabela. E agora a gente vai tocar o louvor nas batalhas. Senhor, irmãos, e um beijo, tia Janaína. Que bênção! Um beijo para vocês também. Meus irmãos, é um grande privilégio estarmos na presença do Senhor, podendo desfrutar da direção do Espírito Santo nesta obra. Tivemos recentemente um seminário abençoado para as professoras e nós estamos dizendo, eis-nos aqui. As professoras da Igreja Rasa, em Armação dos Búzios, acompanharam os ensinos do quadro Perfeito Louvor e desenvolveram na igreja uma bandinha. Elas estão maravilhadas com o resultado. Vamos assistir. Que maravilha! A palavra que temos no nosso coração nesta hora é de gratidão por tudo que o Senhor Jesus tenha realizado no nosso meio. E podemos dizer, vamos ler juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Jesus!
estamos chegando ao final e queremos dizer que continuaremos firmes com os ensinos dos louvores e contamos com a participação de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus. Hoje é um grande dia, é dia de louvar. Louvemos a Jesus que está neste lugar. Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá. Receba Jesus, Ele quer te abençoar. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceite o Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Hoje aqui estou para te louvar, por tantas maravilhas, por sempre me amar. Tua obra em minha vida vou anunciar, obra de alegria e alegria que é sem par. Venham todos já, a Jesus vamos louvar. Aceitem o Salvador, que vida eterna quer lhes dar. Você tem ideia de quantos momentos difíceis nós passamos esse ano? Quantas vezes nossos irmãos foram aos pés do Senhor para pedir que Ele nos ajudasse a passar por um momento difícil? Mas eu tenho certeza que em todos esses momentos o Senhor Jesus esteve presente, assim como quando os discípulos estavam atravessando o mar e veio uma grande tempestade. Na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Rúbia Barreto falará sobre esta experiência e dentro do tema Jesus, o Mistério Revelado, ela vai nos falar sobre a experiência vivida pelos discípulos quando Jesus acalmou essa tempestade. Minha casa firme está. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu saúdo a todos que estão nos assistindo, especialmente as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. O assunto da nossa aula é Jesus acalma a tempestade. Para quem não sabe, tempestade é quando temos ventos fortes, com trovoadas, relâmpagos e muita chuva. Dá medo só de ver. Imagine estar no meio da tempestade. Foi o que aconteceu com os discípulos. Então vamos começar a nossa aula lendo o texto da palavra que está em Lucas capítulo 8, verso 25. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Certa vez, Jesus e seus discípulos estavam em um barco no mar da Galileia. Vejam, os discípulos eram pescadores, homens que sabiam navegar, por isso estavam conduzindo o barco. E Jesus adormeceu. De repente, surgiu uma grande tempestade. As ondas passavam por cima do barco. Imagine o aperto que eles passaram. Eles pensaram que iriam morrer. Foi então que se lembraram que Jesus estava naquele barco. Glória a Deus! Correram até ele e clamaram: Senhor, salva-nos, porque perecemos, ou seja, vamos morrer. Eles sabiam que se Jesus não os ajudasse, o barco afundaria e eles, de fato, morreriam. Ao ver a aflição, a angústia dos discípulos, Jesus disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Jesus então se levantou, repreendeu os ventos, o mar e tudo se acalmou. Aleluia! Os discípulos se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Vejam só, os discípulos já tinham visto Jesus
curar as pessoas, dar a vida àqueles que haviam morrido, fazer o cego enxergar, o paralítico andar, multiplicar os pães e tantas outras maravilhas. Mas apesar de terem visto tudo isso, eles ainda não haviam descoberto um segredo. Se Jesus estiver ao nosso lado, não há motivo para ter medo. Ele mesmo nos disse isto. Está escrito no livro de Salmos 91, verso 15. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Meus queridos, às vezes, o Senhor permite que aconteça coisas que nos preocupam e nos entristecem. São as tempestades dessa vida. Por exemplo, alguém da família ficar doente ou perder o emprego, dificuldade de aprender as matérias na escola, brigas dentro de casa e outras coisas. Assim como os discípulos, nós também precisamos entender este mistério. Se Jesus está conosco, não há o que temer. Jesus em breve virá e quer que todas as pessoas do mundo tenham uma experiência com o seu poder. Jesus é o Senhor da vida, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Somente a Ele e a mais ninguém foi dado o poder na terra e no céu. Se você estiver passando por problemas, não esqueça. Clame por socorro a Jesus e Ele te ajudará. Amém? A todos a paz do Senhor e até a próxima aula. Eu quero te convidar a viver uma experiência maravilhosa que dezenas de milhares de pessoas já viveram. Eu quero te convidar a utilizar o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Esse recurso é totalmente gratuito. Você vai ter apenas que fazer uma ligação e, repito, é gratuita. E você pode ligar sempre que precisar para esse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. E mais, nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. E você vai receber uma oração, uma palavra da parte do Senhor Deus. Se você desejar, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho será redirecionado para esta ligação. Ligue agora mesmo se você desejar. Eu te convido a acessar as nossas redes sociais e baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e não perca a nossa programação. Uma delas é toda especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E assim, chegamos ao final desta última edição do ano do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Mas na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Um feliz ano novo! Maranata, o Senhor Jesus vem!
Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem. Hoje quero somente agradecer a ti. Hoje nada quero te pedir. Recebe o meu louvor, minha gratidão. Deus habita no meio dos louvores, ó, cantai ao Senhor. Sei que Deus é por mim, e o que me resta é louvar, adorar, bendizer. Ai, o nome de Jesus, arcanjos os prostrai, arcanjos os prostrai. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo.